que o brasileiro abra o olho. Com esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esse sistema do balcão de negócios, corrupto e incompetente, matriz de governos incompetentes, sistema instalado em Brasília, transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção, puxando para baixo a qualidade da administração pública brasileira. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Por isso, a mudança do sistema se chama refundação da República, que é a nossa principal proposta. Candidata Marina Silva, sua pergunta e quem vai responder, por favor. O governador Geraldo Alckmin. Governador, o senhor diz que é candidato à presidência da República porque quer mudar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. No entanto, o senhor fez aliança com o Centrão, que é a base de sustentação do governo Michel Temer, que tem sido responsável pela maior parte das mazelas que esse país enfrenta e que tem, alguns deles, assaltado o povo brasileiro. O senhor acha que isso é fazer mudança? Olha, quero dizer à candidata Marina de que nós temos no Brasil um quadro pluripartidário, multipartidário, todo mundo sabe disso. São 35 partidos, 25 partidos com representação na Câmara Federal. Nós construímos uma aliança com partidos do centro para aprovar rapidamente, no comecinho do ano, as reformas que a população precisa. O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar rápido, sair desse marasmo. Para isso precisa ter maioria, para poder apresentar e votar essas reformas. Simplificação tributária. Eu pretendo reduzir 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, num único IVA, no Imposto de Valor Agregado. Reforma do Estado, tirar das costas da população brasileira um Estado inchado, com desperdício, reduzir ministérios, simplificar, desburocratizar, reforma previdenciária para acabar com privilégios, isso sim, e reforma política, para a gente poder ter voto distrital misto chamado modelo alemão. Mas quero dizer que em todos os partidos nós temos ótimas pessoas. E o progressista me deu a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, a senadora Ana Amélia, que é uma das pessoas mais respeitadas, mais admiradas. É isso que todos dizem. E é exatamente isso que prejudica o saneamento básico que você não tem. Porque as alianças são sempre por tempo de televisão, para se manter no poder ou para chegar a ele. E às vezes, em nome de algumas pessoas que de fato são boas, se pega um condomínio inteiro daqueles que ficam assaltando os cofres públicos e que, em função disso, o Sistema Único de Saúde não funciona, o saneamento não é feito e tudo em nome da governabilidade. Só que não é uma governabilidade com base no programa, é com base no exercício puro e simples do poder. E é isso que nós temos que acabar. Aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Sua tréplica, candidato. Olha, o nosso objetivo é rapidamente ajudar aquele que está desempregado, melhorar o salário, melhorar a vida das pessoas. A política é um caminho para a gente poder fazer as reformas que o Brasil precisa. A candidata Marina saiu do PV dizendo que era incompatível e fundou um partido novo, a Rede, e acabou coligando com o PV, virou compatível. Ela não está errada. Num quadro tão pluripartidário como o que nós estamos vivendo, as alianças são necessárias e nós a fazemos para poder implementar na prática. O problema não é só ganhar a eleição. A situação do Brasil é grave, mas é governar e governar bem. Candidato Henrique Meirelles, cabe ao senhor agora fazer a pergunta e escolher quem vai responder, mais o candidato Geraldo Alckmin, que já foi perguntado 3 vezes, portanto está excluído do rol de suas opções, por favor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Álvaro Dias.
E dizer que eu, quando deixei o comando da economia em 2011, o Brasil tinha criado cerca de 10 milhões de empregos no período em que eu estive no Banco Central. Estabilizamos a inflação, isso permitiu que a economia crescesse e 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. No governo seguinte, tudo desandou. Eu gostaria, candidato, que o senhor me explicasse e nos explicasse por que houve o fracasso do governo anterior. É o senhor que esteve lá que deveria ter a explicação, né? Passou por lá. Aliás, eu tenho algumas explicações. De 2003 a 2010, o senhor esteve no Banco Central e a taxa de juros Selic caminhou além dos 15% até 20%. A dívida pública brasileira cresceu de forma assustadora, de 1 trilhão e 300 para 5 trilhões 356, quase 80% do produto interno bruto. Os juros do cartão de crédito, durante o período em que o senhor comandou a economia do país, foi de 350% a 450% ao ano. E nós temos Portugal, por exemplo, como exemplo, em que os juros ficam em torno de 16%. O Banco Central português, no trimestre anterior, define a taxa do trimestre seguinte e lá vigora 16%. Aqui é uma exploração do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, com cartões de crédito cobrando taxas de juros astronômicas, porque é um monopólio. 4 grandes bancos definem as taxas de juros que cobram.